O amanhecer no interior do Brasil tem sons e cores únicos, o cantar do galo, o mugido distante das vacas, o cheiro de terra molhada e café recém-passado vindo das casas simples. Era nesse cenário, em uma pequena vila cercada por plantações de milho e mandioca, que vivia Ana Silva, uma mulher humilde, de mãos calejadas pelo trabalho e coração repleto de amor pelos filhos. Ana tinha 35 anos. Sua rotina começava ainda no escuro, quando acendia o fogão a lenha para preparar o café, o cuscuz e o pão de queijo que alimentariam sua família. Os filhos, dois meninos cheios de energia e sonhos, corriam pela casa de madeira com o riso fácil das crianças que, mesmo na pobreza, sabem encontrar alegria nas pequenas coisas. Ao lado dela, durante muitos anos, esteve João Pereira, seu marido, homem de campo. Trabalhador desde jovem, João sempre se orgulhou de sustentar a família com o suor do rosto. Plantava, colhia, ajudava vizinhos, fazia bicos em fazendas vizinhas, tudo para manter o prato de comida na mesa. Quando se casaram, prometeu a Ana que, mesmo sem riquezas, nunca lhes faltaria amor e união, e durante muito tempo, cumpriu a promessa. Eram vistos na vila como um casal exemplo, pobres, mas unidos. Nos domingos, iam juntos à missa na igreja da vila. Nas festas juninas, dançavam quadrilha de mãos dadas. Nas noites frias, dividiam o cobertor fino, aquecidos mais pelo carinho do que pelo pano. Ana acreditava, do fundo do coração, que a felicidade não estava no dinheiro, mas no sorriso dos filhos e no abraço de João ao final de cada dia. Sua vida simples lhe parecia suficiente, mas como a tempestade que chega sem avisar e arrasa plantações inteiras, o destino começou a mudar a paisagem de sua vida. João, que antes voltava cansado mas feliz para casa, começou a demorar cada vez mais. As desculpas eram sempre as mesmas. Precisei ajudar o compadre no sítio. O patrão pediu para eu ficar até mais tarde. No começo, Ana acreditava. Afinal, no campo, os homens muitas vezes se atrasam com as lidas da roça ou param para tomar uma pinga no boteco. Mas com o passar dos dias, as ausências se tornaram rotina. Ana começou a perceber sinais que não podia ignorar: camisas com cheiro de perfume estranho, sorrisos distraídos olhando para o celular barato que ele mal usava antes, o jeito de se arrumar mais do que o habitual antes de sair. Seu coração apertava, mas ela tentava se convencer de que eram apenas imaginações. Porém, a intuição feminina raramente se engana. Uma noite, já quase meia-noite, João chegou com a camisa amarrotada e uma marca de batom discreta no colarinho. Ana sentiu o chão se abrir, mas não disse nada. Guardou a dor em silêncio, como quem engole veneno, gota a gota. No domingo seguinte, durante a missa, ouviu coziços atrás de si. Você viu o João? Andaram dizendo que ele está saindo com aquela moça nova do lado da cidade, a tal da Camila. Tadinha da Ana, sempre tão dedicada. As palavras eram como facadas. Ana saiu da igreja de cabeça erguida, segurando as mãos dos filhos, mas por dentro chorava. Naquela tarde, enquanto moía milho no pilão para fazer bolo de fubá, suas lágrimas caíram na massa. Será verdade? Será que o homem que prometeu amor eterno agora se perdeu nos braços de outra? Na cozinha simples, iluminada apenas pela chama do fogão a lenha, Ana chorou sozinha. Chorava não só pela possível traição, mas pelo medo de perder o que mais amava, sua família. À noite, olhando os filhos dormindo abraçados, pensou: se for verdade,
Como vou proteger esses meninos da vergonha? Como vou suportar as línguas afiadas do povo da vila? O silêncio da casa era pesado. Do lado de fora, os grelos cantavam, e a lua cheia iluminava os milharais. Mas dentro de Ana, uma sombra começava a crescer, a sombra da dúvida, da dor e do pressentimento de que a vida nunca mais seria a mesma. E assim teve início uma história de luta, lágrimas e fé, a história de uma mulher simples do interior, que seria testada em sua resistência, dignidade e capacidade de perdoar. Depois daquela noite em que viu a marca de batom na camisa de João, Ana já não tinha mais paz. Cada vez que ele saía de casa, seu coração se enchia de pressentimento. Os cozichos na missa ecoavam em sua cabeça. O silêncio de João, as desculpas frias, tudo parecia confirmar seus maiores medos. João já não era o mesmo. Antes, chegava em casa trazendo sacolas de feira, verduras do sítio ou pelo menos um pedaço de queijo que ganhava de algum compadre. Agora, muitas vezes voltava de mãos vazias, com um olhar perdido. Às vezes nem comia a janta que Ana preparava com tanto carinho. As crianças também notaram a mudança. O mais velho, de apenas 10 anos, comentou certa noite: Mãe, o pai não brinca mais comigo. Antes ele me ensinava a chutar bola. Agora só chega cansado e bravo. Ana engoliu em seco e tentou sorrir. Ele anda trabalhando demais, meu filho. Mas logo volta ao normal. No fundo, sabia que não era só trabalho. O pior golpe veio quando uma vizinha, meio sem querer, deixou escapar. Ana, não sei se devo falar, mas vi o João outro dia no boteco da praça com a moça nova da cidade, a tal da Camila. Eles estavam rindo muito. Parecia que se conheciam bem. Ana ficou em silêncio, o coração disparado. Agradeceu com um aceno, mas por dentro ardia em dor. Não queria acreditar, mas cada vez mais as peças se encaixavam. Camila era conhecida por ser bonita e vaidosa. Chegara recentemente da cidade para trabalhar em uma loja de roupas na vila, sempre de vestido justo, maquiagem chamativa e um sorriso que atraía olhares. Muitos comentavam que ela gostava de conquistar homens casados e agora parecia que João tinha caído na armadilha. Certa noite, decidida a confirmar com os próprios olhos, Ana pediu a uma prima que cuidasse dos meninos e seguiu discretamente João quando ele disse que ia ajudar um compadre. Seu coração batia tão forte que mal conseguia respirar. Na esquina da praça, viu o que mais temia: João, sentado com Camila no boteco, rindo alto, o braço dele encostando no dela como se fossem íntimos. O sangue de Ana gelou. Por um instante, pensou em se aproximar e confrontar, mas suas pernas tremeram. Recuou, escondendo-se atrás de um poste, e observou a cena como quem assiste ao desmoronar de sua própria vida. De volta para casa, Ana se trancou no quarto e chorou como nunca. Não era só a dor da traição. Era a humilhação de ser enganada, de ser a última a saber o que o povo já comentava. No dia seguinte, no mercado, os cochichos eram mais altos. Coitada da Ana. Todo mundo já viu o João com a Camila. Homem fraco. Não valoriza a família. Ana caminhava com a cesta na mão, fingindo não ouvir. Mas cada palavra pesava como pedra. À noite, quando João quinto voltou, Ana criou coragem e perguntou: João, olha nos meus olhos e me diz: existe outra mulher na sua vida? Ele desviou o olhar, acendeu um cigarro e respondeu com frieza: Você está imaginando coisas. Fica cuidando da sua casa e dos seus filhos. Que é melhor. Aquela resposta não era uma negação. Era uma fuga. Para Ana,
Foi a confirmação definitiva. Nos dias seguintes, a distância entre eles aumentou. João começou a passar mais tempo fora, voltando cada vez mais tarde. Ana, para proteger os filhos, tentava manter a rotina, acordava cedo, cuidava da roça, preparava o jantar, mas o vazio na mesa era evidente. As crianças perguntavam: Mãe, o pai vai voltar cedo hoje? Ela respondia com a voz embargada: Talvez, vamos esperar. E esperavam. Mas muitas vezes adormeciam sem vê-lo. O povo da vila, como sempre, não perdoava. As línguas afiadas comentavam em cada esquina: Camila está se exibindo com João como se fosse dela. Ana não merece isso. É uma mulher tão boa. Cada palavra era um punhal. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de Ana começou a mudar. O desespero deu lugar a uma força silenciosa. Olhando para seus filhos, pensou: posso perder o marido, mas não vou perder minha dignidade. Não vou deixar meus meninos crescerem sem um exemplo de coragem. E, assim, em meio à dor, Ana começou a se preparar. Ainda não sabia como, mas tinha certeza de que enfrentaria aquela situação com a cabeça erguida. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre os milharais e o silêncio da vila só era quebrado pelos grilos, Ana se ajoelhou diante do pequeno altar com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e rezou: Minha mãezinha, me dê força, não me deixe fraquejar, porque ela sabia, a batalha maior ainda estava por vir. As suspeitas já não eram apenas pensamentos na mente de Ana, eram verdades que doíam. Mas ainda faltava o golpe mais cruel. Ver, diante de todos, a confirmação do que já sabia no coração. Numa tarde de sábado, quando a feira livre da vila estava cheia de gente, uma amiga próxima se aproximou dela e falou em voz baixa: Ana, eu não queria te dizer, mas vi o João no boteco ontem à noite. Ele estava com a Camila. Eles estavam de mãos dadas, rindo como se fossem namorados. O coração de Ana quase parou. Mesmo preparada para ouvir, a dor foi imensa. Agradeceu com um aceno e continuou vendendo seu milho e mandioca. Mas suas mãos tremiam. Naquele mesmo dia, decidiu segui-lo de novo. Pediu que a prima cuidasse dos filhos e foi atrás de João quando ele saiu dizendo que ia resolver umas coisas na roça. Seguiu-o até o boteco iluminado por luzes fracas e barulho de sanfona. Lá estava ele. João ria, com o braço em volta da cintura de Camila. Ela, com um vestido curto e batom vermelho vivo, parecia exibir sua conquista diante de todos. Ana respirou fundo. Seu corpo tremia. Mas uma coragem inesperada tomou conta dela. Empurrou a porta do boteco e entrou. O barulho das conversas diminuiu. Alguns cochicharam. É a Ana, a esposa dele. Ela caminhou até a mesa. Cada passo é quando no chão de madeira. Parou diante dos dois e, com a voz firme mas embargada, disse: João, olha para mim. Me diz se essa mulher vale mais que os anos que vivemos juntos, mais que seus filhos, mais que a família que construímos. João engoliu em seco, mas não conseguiu falar nada. O silêncio dele foi mais cruel que qualquer resposta. Camila, com um sorriso debochado, retrucou: Se ele ainda te amasse, não estaria aqui comigo, né? Alguns viram no fundo do boteco. Ana sentiu o rosto queimar de humilhação. Mas não se deixou abater. Olhou diretamente para Camila e respondeu, com lágrimas nos olhos mas a voz firme: O que você comemora hoje foi construído com as lágrimas dos meus filhos. Lembre-se disso quando a vida te cobrar a conta. Porque ela cobra, mais cedo ou mais tarde. Sem esperar resposta,
Virou-se e saiu. Seu coração estava despedaçado, mas sua dignidade permanecia intacta. Do lado de fora, respirou fundo, chorou como criança, mas também sentiu que havia recuperado algo importante, a coragem de não se calar. Nos dias seguintes, a notícia correu pela vila. Todos comentavam: "Você viu? Ana enfrentou os dois no boteco. Que coragem! Eu não teria conseguido. Mas que tristeza! Ser exposta assim. No mercado, na igreja, nas conversas de esquina. O nome dela estava em todas as bocas. Uns a elogiavam, outros apenas comentavam como se fosse uma novela. Para Ana, cada palavra era uma lembrança da ferida aberta. As crianças, embora pequenos, percebiam que algo grave havia acontecido. O mais velho, com os olhos marejados, perguntou: "Mãe, é verdade que o papai tem outra mulher?" Ana abraçou os filhos e respondeu com o coração partido: "O papai cometeu erros, mas vocês não têm culpa. O que importa é que eu sempre vou estar aqui para cuidar de vocês." E chorou abraçada a eles, prometendo a si mesma que, por mais dura que fosse a vida, jamais deixaria que seus filhos crescessem sem amor. Com o tempo, Ana passou a ser vista não mais apenas como a mulher traída, mas como alguém que teve coragem de enfrentar a verdade. Algumas mulheres da vila a admiravam em silêncio, pensando em seus próprios casamentos silenciosamente infelizes. Camila, por outro lado, passou a andar pela vila de cabeça erguida, como se tivesse vencido uma disputa. Em festas, fazia questão de aparecer ao lado de João, provocando Ana com olhares. Numa dessas ocasiões, durante a festa da padroeira, Ana estava com seus filhos quando ouviu Camila dizer alto o suficiente para que todos escutassem: "João é meu agora. Comigo ele ri. Comigo ele canta. Comigo ele vive." A multidão ficou em silêncio, aguardando a reação. Ana, erguendo a cabeça, respondeu em voz clara: "Quem ri hoje pode chorar amanhã. O que é construído sob a dor dos outros não dura muito." Alguns aplaudiram discretamente. Outros apenas balançaram a cabeça. Camila, pela primeira vez, perdeu o sorriso debochado. Naquela noite, de volta à sua casa simples, Ana chorou em silêncio, mas em meio às lágrimas, percebeu que havia reencontrado algo essencial. Sua voz. Ela já não era apenas uma vítima, era uma mulher que, mesmo ferida, não se deixava calar, e no fundo do coração, sabia que esse era apenas o início da batalha que teria de enfrentar. Depois do confronto no boteco e da provocação na festa da padroeira, tudo mudou dentro da casa de Ana Silva. O que antes era silêncio pesado agora virou ausência quase permanente. João Pereira já não se esforçava para esconder nada. Muitas vezes nem voltava para dormir, e quando aparecia, trazia apenas o cheiro de álcool e perfume barato de Camila. As crianças eram as mais atingidas. O mais velho, com apenas 10 anos, deixou de jogar bola na rua porque não suportava as piadinhas dos colegas. "Olha lá, o filho do João. O pai dele agora é da Camila." Gritavam, rindo. O menino voltava para casa com os olhos vermelhos. Se trancava no quarto e não dizia uma palavra. O mais novo, sem entender direito, perguntava todas as noites: "Mamãe, o papai não vai contar história para a gente? Ele não gosta mais da gente?" Ana sentia o coração se despedaçar a cada pergunta. Abraçava os filhos e dizia: "O papai está confuso. Mas o amor dele por vocês nunca vai acabar." Por dentro, sabia que aquele amor já estava distante. Na vila, as línguas afiadas não perdoavam. No mercado,
nas conversas na calçada, nas filas da igreja. Só se falava do escândalo. Que vergonha! O João agora se exibe com a Camila como se fosse moço solteiro. Coitada da Ana, sempre tão trabalhadeira, e olha o que recebe em troca. Esses meninos vão carregar esse peso a vida toda. Ana caminhava firme, mas cada cozicho era como uma faca no peito. Em um lugar pequeno, a desgraça alheia sempre vira entretenimento. Enquanto isso, João se entregava cada vez mais aos braços de Camila. Gastava o pouco dinheiro que ganhava em roupas novas, em bebidas e presentes para a amante. Em casa, já não deixava quase nada. Ana teve que assumir sozinha todas as despesas: comida, roupas, material escolar. Uma tarde, enquanto carregava feixes de lenha, Ana sentiu as pernas fraquejarem e quase caiu. Uma vizinha correu para ajudá-la. Ana, você não merece passar por isso. Você sempre foi uma boa esposa e uma boa mãe. Não deixe que o erro dele destrua você. Mas como não deixar? A dor era imensa. Ainda assim, Ana encontrava forças nos filhos. Olhando para eles, pensava: posso perder o marido, mas não vou perder minha dignidade nem a alegria deles. O golpe mais duro veio quando João, em um acesso de arrogância, disse na porta de casa: Ana, contigo só tenho rotina e pobreza. Com a Camila, eu me sinto vivo. As palavras caíram como punhais. Ana, com lágrimas nos olhos, respondeu: rotina foi o que construímos juntos com suor. Pobreza foi o que enfrentei ao teu lado. E viu, você já estava quando eu cuidava dos teus filhos e da tua casa enquanto você se perdia na bebida. João não quis ouvir. Pegou algumas roupas e saiu, deixando atrás de si o silêncio mais pesado que Ana já sentira. Nessa noite, as crianças não conseguiram dormir. O pequeno soluçava: mamãe, o papai vai voltar. Ana os abraçou com força e, mesmo com a voz embargada, prometeu: eu nunca vou abandonar vocês. As lágrimas dela caíam no cabelo dos filhos, misturando-se ao soro deles. Enquanto isso, a vila comentava com mais intensidade: João V a acabar sozinho. Essa Camila só quer gastar o que ele tem. A Ana é forte. Vai se levantar. Alguns a consolavam. Outros apenas se deliciavam com a fofoca. Para Ana, tudo era peso. Mas dentro dela, uma chama começou a acender. Uma chama de resistência. Ela lembrava das palavras das mais velhas: quando a mulher cai, cai a casa inteira. Não podia cair. Precisava ser o pilar para seus filhos. João, por sua vez, começava a sentir os efeitos da escolha. Camila já não ria como antes. Pedia mais dinheiro. Exigia passeios para a cidade. Roupas caras. Quando João não podia, vinha a briga. Eu não quero um homem pobre, gritava ela, jogando coisas no chão. O dinheiro sumia rápido. As dívidas cresciam. E os amigos que antes o acompanhavam no boteco agora o evitavam. A vergonha se espalhava. Uma noite, depois de mais uma briga, João V voltou para a vila bêbado. Cambaleou na praça e caiu diante de todos. Alguns riram. Outros sacudiram a cabeça. Um senhor comentou: esse aí está perdido. Vai pagar caro pelo que fez. Ana viu a cena de longe. Pela primeira vez, não sentiu raiva nem ciúme, mas uma tristeza profunda. O homem que ela amara por tantos anos estava destruindo a si mesmo. Em casa, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, ajoelhou-se e rezou com fervor: minha mãezinha, me dê forças. Não deixe que meus filhos cresçam sem esperança. Naquele momento,
Entendeu que sua batalha não era mais apenas contra a traição, mas contra o destino que ameaçava sua família. E decidiu: se ele não voltar, eu vou ser mãe e pai. Se ele voltar arrependido, terá que o provar com atos. Mas, de qualquer jeito, eu não vou deixar minha casa cair. Os dias que seguiram a saída definitiva de João foram ainda mais pesados para Ana Silva. A casa parecia maior, mais fria, e o silêncio só era quebrado pelas perguntas dos filhos e pelo choro contido nas noites solitárias. Apesar de toda a dor, Ana sabia que precisava buscar apoio. Decidiu então visitar Dona Lourdes, mãe de João, uma mulher já idosa, de cabelos brancos e sabedoria guardada nas rugas do rosto. Ao ver a nora chegando, abatida e com os olhos vermelhos de tanto chorar, Dona Lourdes a recebeu de braços abertos. Vem cá, minha filha. Eu já sei o que aconteceu. Não precisa me dizer. Teus olhos contam tudo. Ana, sem conseguir conter a emoção, desabafou. Contou das noites em claro, da vergonha na vila, das lágrimas dos filhos e da humilhação de ter sido abandonada por João. Dona Lourdes ouviu em silêncio, segurando a mão da nora com força, como quem transmite coragem através do toque. Depois, falou com firmeza: Ana, eu sou mãe, e mudei a admitir, mas o João perdeu o caminho. Ele esqueceu o valor da família, esqueceu as raízes. Mas não se culpe. Você fez tudo o que podia. Foi esposa e mãe exemplar. O erro é dele. Ana baixou a cabeça, tomada por uma sensação de culpa. Mas a sogra levantou-lhe o queijo e completou: ouça bem, não carregue fardo que não é teu. Você não tem culpa da fraqueza dele. A vida cobra. Filha, mais cedo ou mais tarde, ele vai colher o que plantou. As palavras de Dona Lourdes penetraram fundo no coração de Ana. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se validada, compreendida. Dona Lourdes pediu para conversar com o filho. Quando finalmente conseguiu encontrá-lo, em meio a uma de suas passagens rápidas pela vila, ela não teve piedade nas palavras. João Pereira, olha bem nos meus olhos. Você está envergonhando não só tua esposa e teus filhos, mas também a mim. Eu te criei para ser homem de caráter, e olha no que se tornou, um ingrato, que troca o amor verdadeiro por um capricho. João, constrangido, tentou se justificar. Mãe, com a Ana é só rotina e miséria. Com a Camila eu me sinto vivo. Dona Lourdes bateu o cajado no chão. Firme. Vivo você estava quando a Ana preparava teu prato. Quando te esperava na porta. Quando cuidava dos teus filhos sem reclamar. Isso é vida de verdade. O que você tem agora é ilusão. E eu te digo, como tua mãe, um homem que abandona a família caminha para a solidão. João ficou em silêncio, sem coragem de enfrentar o olhar severo da mãe. Enquanto isso, Ana buscava também consolo na fé. Uma tarde, entrou na pequena igreja da vila. O templo estava vazio, iluminado apenas pela luz suave que atravessava os vitrais coloridos. Ela se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida e chorou. Chorou como nunca. O padre Antônio, ao vê-la, aproximou-se devagar. Minha filha, o que aflige teu coração? Ana, com a voz embargada, contou tudo: o abandono de João, as humilhações públicas, a dor dos filhos, o peso da solidão. O padre ouviu atentamente, sem interromper, até que ela terminou em prantos. Então, falou com serenidade: o matrimônio é sagrado, mas quando um lado quebra a promessa, o outro não deve carregar sozinho a culpa.
João se perdeu nas tentações da vida. Ele não é o primeiro nem será o último a cair. Mas o que importa agora é como você vai se levantar. Ana, enxugando as lágrimas, perguntou: E o que eu devo fazer, padre? Esperar. Padre Antônio respondeu com calma: Esperar. Sim. Mas não em desespero. Espere com dignidade. Viva a tua vida. Crie teus filhos com amor e fé. Se um dia João Kim voltar arrependido, caberá a você decidir se o perdoa. Mas nunca deixe que a traição dele destrua tua alma. As palavras do padre entraram no coração de Ana como um bálsamo. Pela primeira vez, ela compreendeu que não precisava carregar o peso sozinha, que podia se reconstruir. Mesmo ferida, ao sair da igreja, respirou fundo. O vento da tarde parecia mais leve, como se lhe devolvesse forças. Nos dias seguintes, começou a levantar-se com um propósito novo. Continuou trabalhando na roça, preparando comida para vender na feira, cuidando dos filhos. O sofrimento ainda estava lá, mas havia também uma chama de esperança e determinação. Na vila, alguns começaram a olhar para Ana com um respeito renovado. Ela não se dobrou, mesmo depois de tudo. Ana é forte, vai criar os filhos com dignidade. E assim, entre o conselho duro da sogra e as palavras de fé do padre, Ana descobriu que tinha dentro de si uma força que até então desconhecia. A batalha ainda estava longe do fim, mas ela já não se via como vítima. Agora se via como lutadora, e sabia que, a partir daquele momento, sua vida seguiria um novo caminho, o de reconstruir sua dignidade e mostrar aos filhos que, mesmo diante da maior traição, a fé e a coragem podem sustentar um lar. As palavras firmes de Dona Lourdes e a orientação serena do Padre Antônio permaneceram ecoando no coração de Ana Silva. Aos poucos, ela começou a perceber que não podia ficar esperando João decidir entre a família e a amante. Precisava agir. Precisava reconstruir a vida dela e dos filhos com as próprias mãos. Assim, ao amanhecer, levantava-se ainda mais cedo do que antes. Preparava o café preto forte. Separava o pão de queijo e deixava a marmita pronta para os meninos. Depois, seguia para a roça, cuidava da plantação de mandioca, do milho, das galinhas e, com o tempo que sobrava, preparava pamonha e bolos para vender na feira livre da vila. O trabalho era duro. Suas mãos, já calejadas, ficaram ainda mais marcadas, mas cada moeda conquistada significava comida na mesa e um pouco mais de independência. Logo, as pessoas da vila começaram a notar a transformação. Ana não se entrega. Comentavam. Essa mulher é exemplo de coragem. E não era só aparência. Havia em seu olhar uma determinação nova. Um brilho que vinha da certeza de que, mesmo ferida, não iria se dobrar. Enquanto Ana se reerguia com dignidade, a vida de João e Camila seguia outro rumo. No começo, era só festa, risadas no boteco, passeios pela cidade, promessas de uma vida melhor. Mas a realidade bateu rápido. Camila queria roupas caras, perfumes importados, viagens para lugares que João jamais poderia pagar com o salário de trabalhador rural. Você não entende, reclamava Camila, com voz aguda. Eu não quero uma vida de miséria. Quero luxo. Quero ser tratada como rainha. João, cansado e envergonhado, tentava acalmá-la. Camila, eu faço o que posso. Trabalho de sol a sol. Não tenho como te dar o que você pede. As discussões se tornaram frequentes. O brilho da relação começou a apagar. O que antes parecia paixão agora era cobrança. Enquanto isso, na feira, Ana se fortalecia.
uniu-se a outras mulheres da comunidade, e juntas começaram a vender seus produtos, pamonhas, bolos de milho, galinhas caipiras. O pequeno grupo de mulheres se apoiava. Riam juntas. Dividiam conselhos. Ali, Ana descobriu a força da união feminina. Os filhos também se transformaram. O mais velho, vendo a mãe lutar sem descanso, começou a ajudá-la na roça, carregando sacos de milho, aprendendo a cuidar dos animais. O mais novo, com sua inocência, trazia alegria em meio às dificuldades. Quando Ana chegava exausta, ele corria para abraçá-la e dizia: Mamãe, você é a melhor do mundo. Essas palavras eram o combustível que Ana precisava para seguir a vila. Que antes a olhava com pena, agora a olhava com respeito. Essa mulher não é qualquer uma. É guerreira. Enquanto isso, João se afundava. Camila, impaciente, começou a se cansar dele. Você não é o homem que eu pensei, disse, fria. Certa noite, quero alguém que me dê a vida que mereço. Você só me traz dívidas. E, sem olhar para trás, foi embora. João ficou sozinho, bêbado no boteco, murmurando entre soluços. O povo assistia de longe. Alguns riam. Outros balançavam a cabeça em desaprovação. Um vizinho mais velho comentou: quem troca ouro por bijuteria acaba assim. No fundo do poço, a notícia da separação chegou rápido a Ana. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, ela não comemorou. Em seu coração, não havia alegria pela desgraça dele, mas uma mistura de tristeza e compaixão. Ele destruiu nossa família, mas ainda é o pai dos meus filhos, pensou. Naquela noite, diante do pequeno altar com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, rezou: Mãezinha, ilumina o coração dele, não por mim, mas pelos nossos filhos. Eles merecem ter um pai presente. E continuou sua vida. O contraste era visível para todos. De um lado, Ana, mais forte, mais respeitada, sustentando os filhos com dignidade. Do outro, João, perdido, humilhado, tentando juntar os cacos da vida que escolhera. O povo comentava: Ana é exemplo, João é aviso. Essa diferença se tornava, para todos da vila, uma lição viva. A fidelidade e o trabalho dignificam, enquanto a traição e a ilusão destroem. Mas, por mais que Ana se fortalecesse, seu corpo começava a dar sinais de desgaste. As longas jornadas, o esforço excessivo, as noites mal dormidas cobrariam, em breve, um preço alto, e essa nova prova seria a mais dura de todas. O corpo de Ana Silva parecia feito de ferro, mas até o metal mais resistente enferruja quando exposto demais à tempestade. Meses de trabalho exaustivo, noites mal dormidas e preocupações constantes começaram a cobrar seu preço. Tudo começou de forma sutil, tonturas rápidas, falta de apetite, dores na coluna que obrigavam a se apoiar no pilão enquanto moía milho. Ana, acostumada a suportar tudo calada, ignorava os sinais. É só cansaço, dizia a si mesma, mesmo quando a vista escurecia de repente. Uma manhã, na feira da vila, enquanto vendia pamonhas e bolos de fubá, o suor frio desceu por sua testa. Ela tentou sorrir para uma cliente, mas suas mãos tremeram e, antes que pudesse segurar a banca, seu corpo desabou no chão. Ana! Gritaram as vizinhas, correndo para ajudá-la. Foi levada às pressas para a pequena unidade de saúde. Os filhos choravam desesperados, agarrados ao vestido da mãe. O médico diagnosticou
anemia severa, desnutrição e exaustão extrema. Se ela não descansar agora, corre risco sério, alertou o doutor. O corpo dela está pedindo socorro. A notícia se espalhou pela vila como rastilho de pólvora. E chegou aos ouvidos de João, que já vivia isolado, envergonhado, depois que Camila o abandonara. Ao ouvir que Ana estava internada, algo dentro dele se partiu. Sem pensar duas vezes, correu até a clínica. Quando entrou na sala e a viu deitada, pálida, com os olhos fechados, seu coração pareceu parar. Ana, aquela mulher forte que sempre segurou tudo, agora parecia tão frágil quanto uma flor ao vento. Os filhos estavam ao lado, segurando a mão dela, chorando baixinho. João se aproximou, ajoelhou-se e deixou que as lágrimas corressem. Ana, me perdoa. Eu fui cego. Fui um covarde. Enquanto você se sacrificava, eu só trazia dor. Ana abriu os olhos devagar, ao ver João. Tentou sorrir, mesmo fraca. Não chora, João. Não sou eu que preciso de pena. São os nossos filhos que precisam de força. As palavras dela foram como facadas. João segurou sua mão e jurou: se você me der uma chance, eu vou ser o marido que devia ter sido desde o começo. Juro diante de Deus. Durante os dias seguintes, João não saiu do lado dela. Levava água, ajeitava as cobertas, ajudava a enfermeira, cuidava dos filhos no revezamento. Pela primeira vez em muito tempo, parecia ser o homem que Ana conhecera anos atrás. Enquanto velava o sono dela, lembrava-se do passado, das tardes em que ela o esperava com café fresco, dos risos dos filhos correndo pelo quintal, do olhar de confiança que ela tinha quando falava em futuro. Tudo isso, ele havia trocado por algumas noites de ilusão. Uma noite, quando as crianças já dormiam, João segurou novamente a mão dela e disse: eu sei que não mereço, mas se você me permitir, vou passar o resto da vida provando que posso ser diferente. Ana o olhou nos olhos. Havia dor, desconfiança, mas também algo que ele não esperava: compaixão. João, não sei se meu coração consegue esquecer, mas por nossos filhos, estou disposta a tentar. Só não me traga mais mentiras. As lágrimas dele caíram sobre a mão dela. Não, nunca mais. Enquanto isso, a vila observava. Uns riam com desprezo. Agora que a amante largou, ele volta correndo. Outros enxergavam esperança. Talvez Deus esteja dando uma segunda chance para essa família. João não se importava mais com os comentários. Sua única missão era cuidar de Ana e mostrar que havia mudado. Quando ela recebeu alta, voltou para casa ainda fraca. E ali aconteceu algo que ninguém esperava. João assumiu as tarefas. Cozinhava arroz simples. Limpava a casa. Cuidava da roça e ainda levava os filhos para a escola. Os vizinhos viam e comentavam. Até que enfim, o João está pagando pelos erros. Tomara que dure, porque ela merece. Dona Lourdes, a mãe dele, chorou ao ver o filho amassando milho no pilão para o jantar. Agora sim você parece o homem que criei. João, emocionado, respondeu: perdão, mãe. Eu falhei com a senhora, com Ana e com meus filhos. Mas nunca mais vou falhar. À noite, quando todos dormiam, Ana rezava diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Minha mãezinha, me dá força para perdoar de verdade. Não quero que meus filhos cresçam vendo só rancor. Quero que aprendam que o amor pode renascer. Era apenas o início de um caminho difícil. As feridas ainda estavam abertas, mas uma chama de esperança voltava a iluminar aquele lar.
E no coração de João, pela primeira vez em muito tempo, nascia o verdadeiro arrependimento. O retorno de João Pereira para casa não foi como nas histórias românticas em que tudo se resolve de uma hora para outra. A realidade era bem diferente. Embora Ana Silva tivesse aceitado lhe dar uma nova chance, o coração dela ainda carregava feridas profundas. O perdão não seria imediato. E João sabia disso. Nos primeiros dias, dedicou-se de corpo e alma. Acordava antes do sol nascer, acendia o fogão a lenha e preparava o café para os filhos. Levava-os para a escola e depois ia para a roça, onde trabalhava até o entardecer. À noite, ajudava Ana com os remédios, lavava roupas, cuidava das galinhas. Queria mostrar, com ações, que estava disposto a mudar. As crianças, no começo, olhavam para ele com desconfiança. O mais velho, já amadurecido pela dor, não se entregava fácil. Só depois de algumas semanas, ao ver o pai suado, voltando do trabalho com sacos de mandioca nas costas, arriscou perguntar: Pai, o senhor vai ficar mesmo com a gente agora? João parou, respirou fundo e respondeu com sinceridade: Vou. Filho, nunca mais vou deixar vocês. Aquele momento simples foi como uma rachadura na muralha de desconfiança. Aos poucos, o menino voltou a brincar com o pai, e o pequeno já corria para abraçá-lo quando ele chegava. Mas fora de casa, a realidade era cruel. O povo da vila não esquecia. Na feira, nos bancos da praça, na porta da igreja, os comentários eram inevitáveis. Olha lá o João. Agora quer pagar de bom marido. Depois que a amante largou, voltou arrependido. Quero ver até quando dura essa mudança. João baixava a cabeça. Suportava em silêncio. Antes, teria respondido com raiva ou orgulho. Mas agora sabia que aquelas palavras eram o reflexo das próprias escolhas. Cada cozizo era um lembrete da vergonha que carregava. Enquanto isso, Camila, a amante que havia sido sua perdição, já vivia na cidade grande. Buscava outro homem que pudesse lhe dar os luxos que exigia. Para muitos na vila, ela representava a tentação que destrai lares. Para João, era o fantasma constante de um erro irreparável. Às vezes, lembrava das noites de riso fácil e carícias superficiais que tivera com Camila. E então olhava para Ana, preparando a janta com mãos marcadas pelo trabalho, e via a diferença gritante. Com uma ele teve ilusão, com a outra, teve vida verdadeira. Uma noite, enquanto lavavam juntos a louça, João falou baixinho: Ana, eu sei que palavras não bastam. Só quero que saiba que estou aqui. E vou provar a cada dia que mudei. Ela o encarou por alguns segundos, em silêncio. Finalmente respondeu: João, não vou mentir. Às vezes ainda acordo lembrando da dor que me causou. Mas também vejo nossos filhos sorrindo por te ver em casa de novo. Isso me dá esperança. Só não me faça passar por tudo aquilo outra vez. João assentiu, emocionado. Sabia que reconquistar a confiança seria uma longa caminhada. Para mostrar sua mudança, começou a se envolver mais na comunidade. Participava das mutirões de limpeza. Ajudava vizinhos na colheita. Consertava cercas. Com o tempo, alguns começaram a ver diferença nele. O João está tentando, diziam alguns. Pode ser que tenha aprendido a lição. Mas outros permaneciam céticos. Esse aí não muda. É só questão de tempo. João já não vivia para agradar a opinião dos outros. Sua prioridade era provar a Ana e aos filhos que tinha se transformado. Ana, por sua vez, mantinha a força que havia descoberto em si mesma.
Continuava com sua venda de pamonhas, bolos e galinhas. Agora com a ajuda de João e dos filhos, o negócio crescia. E a família começava a respirar melhor financeiramente. As crianças voltaram a sorrir, a brincar livremente. O mais velho até voltou a jogar bola com os amigos. E o menor se orgulhava em dizer na escola: Meu pai voltou para casa. Certa vez, durante uma missa, o padre Antônio pregou sobre o perdão. Perdoar não é esquecer, mas escolher não carregar o peso da mágoa. E quem pede perdão deve provar com atos, não só com palavras. Ana sentiu que aquelas palavras eram para ela. Olhou discretamente para João, que estava de cabeça baixa, e percebeu que ele também se sentia atingido. À noite, em casa, João disse: Padre Antônio tem razão. Sei que não mereço. Mas cada dia é uma chance de provar que sou outro homem. Ana apenas assentiu. No coração dela ainda havia cicatrizes, mas também um broto de esperança. O contraste era evidente. Antes, João se orgulhava de aparecer com Camila em público, como se fosse um troféu. Agora, seu maior orgulho era sentar-se no alpendre da casa simples, ao lado da esposa e dos filhos, olhando o seu estrelado e sentindo que aquele era seu verdadeiro tesouro. Esse contraste era seu castigo, mas também sua redenção. Mesmo com os sinais de melhora na família, a saúde de Ana Silva ainda era frágil. Os meses de esforço solitário haviam deixado marcas profundas em seu corpo. Embora agora tivesse a ajuda de João Pereira, o desgaste não desaparecia de uma hora para outra. Ela escondia o cansaço atrás de sorrisos para não preocupar os filhos. Mas as tonturas voltaram. Às vezes, enquanto mexia o tacho de pamonha, precisava se apoiar no balcão para não cair. Uma tarde, quando cuidava da horta, senti uma dor forte no peito. O suor frio escorreu pela testa. Suas pernas fraquejaram. E ela desabou no chão. O filho mais velho correu desesperado chamando o pai. Pai! Corre! A mãe caiu. João largou o facão que usava para cortar lenha e correu até ela. Ao ver Ana desmaiada, seu coração quase parou. A levantou nos braços e a levou correndo para a unidade de saúde. Doutor, por favor, salve minha esposa! Implorava, com lágrimas descendo pelo rosto. O médico foi direto. Ela está com anemia profunda de novo e o corpo não suporta tanto esforço. Precisa de repouso absoluto e alimentação adequada. Se continuar nesse ritmo, pode não resistir a uma próxima crise. As palavras foram como um soco no estômago de João. Ele percebeu que ainda não bastava estar presente. Precisava proteger a saúde dela com todas as forças. Durante os dias de internação, João se transformou em cuidador. Levava sopas, ajeitava travesseiros, lia traços da Bíblia em voz alta, como se as palavras pudessem dar ânimo. À noite, quando ela dormia, ficava segurando sua mão e chorava em silêncio. Ana, essa é a minha última chance. Eu sei que errei, mas juro que não vou deixar você carregar o peso sozinha nunca mais. Os filhos, embora preocupados, começaram a ver o pai de forma diferente. O mais velho disse uma noite ao avô: O pai está mudado mesmo. Ele não larga a mãe nem um minuto. O povo da vila, claro, comentava. Agora ele está pagando a penitência. Quem sabe assim aprende. A Ana merece um marido presente, não um traidor. João ouvia em silêncio, sem retrucar. Antes, teria-se revoltado. Agora, aceitava os cochichos como parte de sua penitência. A prova maior veio quando Camila, a amante que havia destruído sua vida, voltou a vê-la por alguns dias.
Encontrou João na praça e tentou seduzi-lo outra vez. João, está mesmo feliz nessa vidinha de novo? Comigo você tinha diversão. Ainda dá tempo de recomeçar. Mas ele, olhando firme nos olhos dela, respondeu diante de várias pessoas que observavam. O que você chama de diversão quase acabou com minha família. Eu troquei ouro por pedra brilhante. Mas aprendi. Hoje, minha vida é com Ana e meus filhos. Nunca mais vou deixar essa casa por ilusões. As palavras ecoaram pela praça. As pessoas cochicharam. Algumas sorriram em aprovação. Camila, envergonhada, saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, João contou tudo a Ana. Ela tentou me procurar, mas eu disse que minha vida é aqui. Não existe mais espaço para ela. Ana, ainda fraca, olhou para ele com os olhos marejados. João, eu não sei se consigo esquecer tudo, mas ver você dizer isso me dá esperança. Ele segurou a mão dela e respondeu: Não quero que esqueça. Quero que veja que aprendi, que a cada dia vou mostrar, com atitudes, que nunca mais vou te trair. Aquela foi a primeira vez, em muito tempo, que Ana sentiu uma chama de confiança reacender dentro dela. Com os cuidados de João, a saúde dela começou a melhorar. Ele preparava sopas de legumes, fazia sucos, cuidava da casa, da roça e dos filhos. Trabalhava como nunca. Às vezes chegava exausto, mas não reclamava. Era como se cada tarefa fosse um tijolo na reconstrução da confiança perdida. As crianças voltaram a sorrir mais. O mais novo dizia, com um brilho nos olhos: Mamãe, o papai virou herói agora. Ele faz tudo. Ana ria fraco, mas por dentro sentia uma mistura de orgulho e medo. Orgulho pelo esforço de João, medo de que um dia ele voltasse a cair. O padre Antônio, ao visitar a família, disse a ela: O perdão é como plantar uma árvore. Você rega todos os dias, mas ela só cresce com o tempo. Deixe que o tempo mostre se o arrependimento dele é verdadeiro. Ana assentiu. Sabia que o caminho ainda era longo, mas via sinais de que algo realmente tinha mudado. Na vila, alguns ainda desconfiavam. Esse João não engana. Logo volta para a farra. Mas outros reconheciam. Ele está diferente. Até na feira ajuda Ana com o carrinho. Talvez tenha aprendido de verdade. E assim, diante da doença de Ana, João entendeu. Essa era sua última chance. O destino havia-lhe dado a oportunidade de reparar os erros. Se desperdiçasse, não teria outra. Na varanda de casa, numa noite estrelada, ele se ajoelhou diante dela e disse: Ana, sei que não mereço tanto, mas agradeço por não ter desistido de mim. Prometo, diante de Deus, que vou te honrar até o último dia da minha vida. Ana, com lágrimas nos olhos, respondeu: Se cumprir sua palavra, João, não só eu vou perdoar, nossos filhos também vão aprender o verdadeiro valor da família. E naquele momento, sob o céu do interior, João percebeu que estava diante do maior desafio de sua vida: não falhar mais. Os meses passaram, e pouco a pouco a vida da família Silva começou a ganhar um novo ritmo. A saúde de Ana melhorava lentamente, sustentada pelos cuidados de João e pela alegria dos filhos. A casa, antes marcada pelo silêncio da dor, voltou a ecoar risadas de crianças, cheiros de comida simples feita no fogão a lenha e conversas em volta da mesa. João havia se transformado em outro homem. Não só ajudava em casa, como também participava de todas as atividades comunitárias. Nas mutirões da vila, era o primeiro a chegar. Nas festas juninas,
Ajudava a montar as barracas. Na missa, sentava-se ao lado da esposa e dos filhos, de cabeça baixa, humilde, reconhecendo seus erros diante de Deus e dos vizinhos. No início, muitos ainda desconfiavam. Vamos ver até quando ele aguenta, murmuravam alguns. Mas com o tempo, as atitudes foram falando mais alto. O povo começou a respeitar. Parece que o João mudou mesmo. Os filhos, que haviam sofrido tanto, finalmente voltaram a sorrir sem medo. O mais velho retomou a confiança na escola. O pequeno vivia correndo pelo quintal, chamando o pai para brincar. Para eles, a família voltava a ser completa. Mas a maior prova ainda estava no coração de Ana. Embora visse o esforço diário de João, ainda carregava lembranças dolorosas. As noites de humilhação, os cochichos na praça, o abandono, tudo isso permanecia como cicatrizes. Um domingo, durante a missa, o padre Antônio falou sobre perdão. Perdoar não significa esquecer o mal que nos fizeram, mas decidir não deixar que esse mal nos escravize. Quem pede perdão deve provar com atos. E quem perdoa deve deixar o coração se abrir para a esperança. Ana sentiu que aquelas palavras eram para ela. Olhou para João, que rezava com os filhos de mãos dadas. E uma paz diferente tomou conta dela. Talvez fosse hora de deixar que o perdão florescesse de verdade. Naquele mesmo dia, ao voltarem para casa, sentaram-se todos no alpendre. O céu do interior brilhava cheio de estrelas, e a brisa trazia o cheiro doce da terra úmida. João, emocionado, olhou para a família e disse: Sei que não posso apagar o passado, mas quero escrever um novo futuro ao lado de vocês. Se ainda restar uma chance, prometo viver cada dia honrando essa família. Ana respirou fundo. O silêncio durou alguns segundos, que pareceram eternos. Então, olhando nos olhos dele, respondeu: João, eu decidi não viver presa ao rancor. Não vou esquecer o que aconteceu, mas vou deixar o perdão guiar nossa família. Só te peço uma coisa: nunca mais nos abandona. As lágrimas rolaram pelo rosto de João. Ele segurou a mão dela e dos filhos, formando um círculo apertado, e disse: Diante de Deus e de vocês, prometo que nunca mais vou falhar. As crianças aplaudiram, rindo, e se jogaram no colo dos pais. Foi um abraço coletivo, apertado, que parecia selar uma nova fase da vida deles. A notícia da reconciliação se espalhou pela vila. Alguns ainda duvidavam, outros se alegraram. Mas, de uma forma ou de outra, todos viam naquela família um exemplo. Um exemplo de que a traição destrói, mas também de que o arrependimento verdadeiro e o perdão sincero podem reconstruir. Com o tempo, a vida seguiu. Ana retomou sua venda de pamonhas e bolos, agora com a ajuda ativa de João e dos filhos. Na feira, já não caminhava de cabeça baixa. Caminhava ereta, com dignidade. E quando alguém perguntava sobre o passado, ela respondia com serenidade: O que importa não é o que aconteceu, mas o que escolhemos ser hoje. João, por sua vez, tornou-se quase um exemplo de redenção na comunidade. Os jovens ouviam a história e aprendiam que uma escolha errada pode destruir tudo, mas também que nunca é tarde para mudar desde que haja arrependimento verdadeiro. Numa noite tranquila, sentados na varanda, Ana observava os filhos brincando com um sorriso sereno. Olhou para João e disse: Sabe, percebi que o amor verdadeiro não é feito só de momentos felizes. É feito de luta, de quedas e de levantar de novo. O amor se prova na resistência. João apertou a mão dela e respondeu:
Você me deu a chance de provar isso. E vou provar todos os dias da minha vida. E assim, sob o seu estrelado do interior do Brasil, essa família encontrou um novo começo. As feridas não foram apagadas, mas se transformaram em cicatrizes que contavam uma história de dor, aprendizado e superação. No coração de Ana, ficou a lição que passaria adiante. A fidelidade e a dignidade são os alicerces de um lar. Quando se quebram, a casa desmorona. Mas com fé, trabalho e perdão, é possível reconstruir e tornar ainda mais forte o que parecia perdido. E assim, a história de Ana e João deixou de ser apenas um drama particular e se tornou a maior lição da vila, de que o amor verdadeiro exige luta, e que o perdão pode transformar até as maiores dores em esperança.